iniciou. Vou falar aqui de forma sucinta, porque realmente hoje o foco é com a nossa querida Laís. Mas, para quem não conhece, nós somos a comunidade Woman Tech. Nós temos aí a presença das demais meninas, né, a gente. Eu já vou mostrar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Relembrando aqui que a nossa missão ela é para ajudar as mulheres no ecossistema Salesforce. A gente está tendo aí de forma bem mais expressiva, né, as mulheres nesse meio, mas é um trabalho aí de formiguinha, então nossa maior missão hoje é disseminar esse conhecimento, todo esse ecossistema que a gente tem tão rico, mas em paralelo a isso a gente coloca sempre que todos são bem-vindos, né? Então, homens, mulheres, independente do gênero, a gente está aberto e a gente gosta quando todos os gêneros aparecem aqui para colaborar com a gente no ecossistema. Como eu coloquei no começo da apresentação, meu nome é Andressa Chaves, eu trabalho com Salesforce há aproximadamente 5 anos, tá, pessoal? E aí nós temos a Marina aí com a gente, a Fernanda e a Maria Cecília. Nós somos líderes aí da comunidade. E aí podem nos seguir aí nas redes sociais, LinkedIn, etc. E também, se vocês puderem escanear, estamos presentes aí no LinkedIn, Instagram, Facebook. Por favor, participem, colaborem, compartilhem, que a gente gosta bastante aí do feedback de vocês, tá bom? No final dessa apresentação, nós vamos disponibilizar um link para um sorteio de uma caneca. Então, fiquem até o final. Que vai ser super legal. A Marina está organizando para a gente, vai encaminhar um link. E é isso, pessoal. Vamos startar aí com a Laís, a nossa estrela. Eu fui dar uma fuçada aqui. A gente já vem falando há algum tempo, né, por conta do evento, mas vi aqui que ela é toda empoderada, já participou aí de várias frentes, né, para mulheres. Só achei estranho que ela tem um cachorro chamado Bug. Fiquei meio assim, área de QA, cachorro, Bug, mas tudo bem. Ela pode falar um pouquinho melhor dela, né? E é isso, estamos aqui no chat, vamos cuidar aí com as perguntas de vocês e estamos à disposição, tá, pessoal? Beleza, obrigada, viu, Andressa? Obrigada, pessoal, pelo espaço. Posso roubar a tela aqui, pessoal? Posso começar? Beleza. Me avisem se vocês estiverem vendo a minha tela. Certinho? Estamos vendo, sim. Boa, beleza. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Laís, né? Como as meninas já falaram. E hoje a gente vai falar um pouco sobre automação mobile de Salesforce, né? Testes automatizados em Salesforce, principalmente dentro da arquitetura mobile, que foi um grande desafio que eu passei esse ano e no ano passado, e eu quero muito compartilhar aqui com vocês minha incrível jornada. Primeiro, gente, eu coloquei aqui um pouquinho dos temas, né, dos tópicos que a gente vai falar, mas sempre deixando aberto para dúvidas, perguntas. Estou aqui mesmo para a gente debater, isso é uma coisa bem interativa, tá? Vou falar um pouquinho de como tudo começou, de como essa minha jornada doida iniciou, as principais dificuldades que eu enfrentei. Quando a gente fala de ecossistema Salesforce, ainda a gente tem muita coisa que é fechada, muita coisa que é de nicho. Então, algumas dificuldades aqui eu quero mostrar para o mundo, para que se alguém um dia sofrer, lembrar dessa palestra, falar, eu já vi isso em algum lugar. Vou falar também um pouco das tecnologias que eu escolhi, do porquê que eu as escolhi. É importante também a gente levar isso em consideração. E deixar também um espaço para perguntas, para a gente debater, sugestão, melhoria, gente, qualquer feedback é super bem-vindo também, tá? Então, vamos lá. Gente, vou falar um pouquinho de mim, né? A Marina já deu um spoiler aí de uma das minhas características, que é o nome do meu cachorro, que eu já vou chegar nesse ponto. Eu tenho 29 anos,
Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas eu nasci e fui criada no litoral, em São Sebastião. Eu fiz o caminho, né, inverso. Geralmente o pessoal que está aqui em São Paulo quer ir para a praia, quer descanso, e eu vim para o caos da cidade grande. Eu sou formada em análise de sistemas. Eu hoje atuo aqui como head de qualidade no time da Raizen, né, dos produtos de digital, que mexem exclusivamente com Salesforce. Eu também já fui professora do Centro Paula Souza, já lecionei acho que todos os tipos de matéria que são possíveis lecionar dentro de curso técnico, programação, desenvolvimento, já fiz de tudo, gente. Eu gosto muito de aprender e de ensinar, então não tinha como não passar pela carreira de professora. E sim, eu sou mãe do Bug, essa coisa fofa que vocês estão vendo aí na tela. Eu brinco que a escolha do nome dele foi pensada... Minha mãe sempre brincava assim que, quando você vai escolher o nome de um filho, você tem que ser aquele nome que sai, sabe, assim, da sua alma quando você vai dar uma bronca. E eu fiquei pensando assim, gente, o que eu falo o dia inteiro que sai de forma natural, né? Aquele nome que dá aquela emoção na hora de falar. Falei, Bug. Gente, eu falo Bug o dia inteiro, já é um nome natural. E não tinha como não ser Bug. Essa coisa bonitinha que vocês estão vendo é o Bug, meu companheiro aqui de jornada, meu filho de 4 patas. Tá? Antes de a gente começar a falar e aprofundar mais, eu acho legal a gente trazer uma definição desse conceito dentro dessa palestra, que é o de automação. Quando a gente está falando ali dentro do ecossistema Salesforce e a gente ouve a palavra automação, muitas vezes focado no desenvolvimento, a gente pensa geralmente nos flows, nos fluxos de desenvolvimento, né, por detrás da ferramenta. Hoje, quando a gente falar de automação, eu vou falar de automação de teste, né? Não tem aquele teste manual que a gente faz para validar se um campo está funcionando, se o botão está funcionando. A gente vai falar de automatizar este processo. Não tem nada a ver com a parte de desenvolvimento de flow, nada referente ali a desenvolvimento da plataforma Salesforce. É legal sempre trazer, porque eu vou falar de automação aqui várias vezes, a palavra automação, e a gente também usa ela para outros contextos dentro da ferramenta, tá? Mas aí qualquer coisa também a gente pode falar disso melhor depois. Gente, como que começou essa minha história? Essa história foi muito doida. Eu cheguei aqui na Raizen em 2021, no finalzinho da pandemia, estava ainda se recuperando, e eu nunca tinha ouvido falar de Salesforce, nunca tinha mexido, nunca tinha tido nenhuma experiência com. Eu tinha vindo de outro trabalho, de outra empresa, onde eu mexia sim com automação web, mas era para chatbot, né? Então eu nunca tinha tido a experiência de usar e mexer com a plataforma Salesforce. Então tudo para mim era novo, tudo para mim era assim, o mundo que eu estava desbravando. E já cheguei com o desafio ali de reestruturar e de tentar organizar ao máximo a parte de automação web para Salesforce. E a gente tem algumas dificuldades estruturais da plataforma que dificultam a parte de automação. Falando assim, dá a impressão assim, nossa, então quer dizer que o Salesforce ele é ruim para fazer, ele não serve? Não é isso. O Salesforce ele tem uma arquitetura que ela é voltada a dificultar até ataques maliciosos, né? E se vocês pararem para pensar, a automação, se ela for usada da maneira errada, ela pode sim ser uma ferramenta que vai dar bastante dor de cabeça. Afinal de contas, o que é uma automação de teste? Eu vou desenvolver, vou codar ali um robô para fazer o que um usuário real faria. Então, isso, a linha é muito tênue do como a gente pode usar isso para o bem, né? Ou para o mal. Então, o Salesforce tem alguns mecanismos de defesa justamente para evitar, né, pessoas mal intencionadas que possam tentar fazer algum ataque desse gênero, mas isso também impacta quando a gente fala de automação de testes. Então, a gente precisa estruturar um pouco o nosso código da automação para que ele se encaixe na arquitetura ali do Salesforce, do tipo dos elementos, dos campos, de todas as características que o sistema mesmo tem.
Então, isso realmente é bem delicado, eu nunca tinha visto, então foi todo um aprendizado aí que eu comecei, e no começo dá um pouco de dor de cabeça, é um pouco sofrido, a gente vai falar, eu vou falar mais detalhado disso lá na frente, mas foi bem interessante essa jornada, e também junto com isso, a gente teve o amadurecimento do nosso time aqui. Quando eu cheguei, a gente tinha bastante reunião com o pessoal ali do Salesforce, né, Brasil, para dar essa interface com a gente. E eles sempre falavam assim: poxa, vocês arriscam, vocês estão aí bastante à frente do que é uma arquitetura mobile, uma arquitetura web, né? Desculpa, do que é uma automação de testes. Vocês têm um modelo que já é bem sólido. Então, tudo isso contribuiu para que a gente, como time, amadurecesse e começasse a pensar: pô, beleza, hoje a gente consegue fazer web, mas e se a gente olhasse um pouquinho lá para fora? Hoje em dia, tudo roda em torno do mobile, todo mundo tem um celular, um tablet na mão. Então, eu não posso ficar presa só a um modo de acessar a ferramenta. A gente precisa pensar no usuário que está na rua. E a gente já tinha começado falando disso, tinha aquela vontade de falar, putz, vamos começar a estudar como que a gente transforma isso para o mobile, como que a gente transpõe esses testes. Aí, então, veio esse desafio, que era a automação mobile. Foi uma coisa que me tirou muito da zona de conforto. Gente, um slide, ele deu errado, mas tudo bem. Vou continuar aqui. O Canvas, ele me trollou, gente, mas bora lá. A automação mobile, ela chegou como uma provocação para a gente. A gente tinha um produto que estava para ser lançado, onde o público-alvo era uma carteira de profissionais que ficavam o dia todo na rua, né? A Raizen é do ramo de combustíveis, então eu tenho funcionários que vão até os postos de combustível, eu tenho gerentes ali que vão e, cara, eles estão na rua o dia inteiro, eles não necessariamente vai ter um computador ali de fácil acesso, e eles precisam ter um celular na mão para fazer o trabalho deles. E quando a gente fala de automação, quando a gente começa essas provocações, sempre vem uma pergunta: o que eu automatizo? O que eu olho e falo ali, putz, isso daqui compensa eu estudar como faz um teste automatizado, isso aqui compensa eu pensar assim, vamos onerar menos tempo? Eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente discutir. É até essa linha que a gente segue aqui, para definir se algum cenário de teste ele vai ou não ser automatizado. É um teste que eu faço várias vezes, então, hoje a gente, como QA, a gente, né, tem ali a nossa sequência de testes no ambiente, só que tem testes que a gente sempre repete, a todo fim de sprint, ou a cada deploy que a gente faz no ambiente. Ou se eu faço esse teste várias vezes, é a mesma sequência, por que eu não posso deixar a máquina fazer por mim, né? Outro ponto que a gente também leva em consideração é se esse teste é crítico. A gente sempre fala assim, é um teste que a gente sempre tem que fazer para garantir que o sistema esteja íntegro. Garantir que o deploy que a gente fez ontem não prejudicou ali o meu formulário de cadastro de cliente, que ele não prejudicou a busca do cliente, né? Então, é um cenário crítico, a gente brinca que é assim, é um cenário que não interessa o que aconteceu no deploy, ele não pode ser impactado, ele tem que estar funcional e não pode estar com nenhum problema. Outro ponto, os desenvolvimentos daquela sprint atual, eles impactam no meu cenário de teste? Então, né, vamos supor, na sprint passada eu entreguei um formulário de cadastro. Nessa sprint, eu fiz uma atualização desse cadastro. Pô, eu preciso testar se esse cadastro ainda está sendo feito com sucesso. Porque, gente, é muito, muito comum. Ai, mas eu só mudei a label do botão. Não vou testar isso. Cara, sobe para a produção e adivinha o que quebra? O botão que não, quando você põe cadastrar e não funciona, tá? Então, a gente também sempre fala assim, a gente mexeu ali, a gente vai testar que esteja funcionando e que não estragou o que já estava. E, principalmente, tempo, né? Eu gasto muito tempo fazendo essa tarefa, porque é uma tarefa que onera bastante,
a máquina ela tem de ser mais rápida que a gente fazendo. Então, a gente sempre olha para esses 4 pilares para um cenário de teste, e fala, putz, eles se encaixam nesses? Se sim, ele é um forte candidato a gente fazer a automação em cima dele, fazer a automação de testes, né? Porque, gente, vocês vão ver no vídeo, é maravilhoso. É o robô que vai fazer por nós, né? Lógico, a gente configura o que o robô quer fazer, mas em gasto de tempo, ele é muito mais rápido do que, às vezes, a gente mesmo fazendo de forma manual, tá? Mas aí vem a outra pergunta. Beleza, eu falei aqui de como que a gente escolhe, mas por que fazer, né? Se a gente for até olhar artigos e até mesmo olhar um pouquinho com mais atenção a pirâmide de testes, quando a gente fala de automação, ela é um item que ele custa muito caro, é uma mão de obra cara. Mas então por que a gente vai gastar com isso? De novo, mais rapidez. Existem cenários que automatizados eles reduzem o tempo em até 50%. E aquela, gente, você deixa a máquina fazendo e você pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, principalmente a questão do tempo é muito bom. Otimizar tempo em teste repetitivo. É o que eu falei. Pô, se eu faço esse teste toda vez eu tenho que fazer. Por que eu não vou deixar o robô fazer por mim? Outra coisa, ainda nessa linha, quando a gente faz uma coisa muito repetitiva, a gente tende a ficar viciado, nosso olhar ele fica enviesado. Então, quando a gente automatiza, a gente consegue deixar regras de negócio, regras mais explícitas para que não vai ter jeito de burlar, ou até mesmo, pô, a gente está cansado, já fiz esse teste. Gente, a gente é humano, muitas vezes acontece de deixar algum detalhe passar. Com a automação de teste não tem como, o robô ele vai fazer aquilo que ele foi programado a fazer. Ele não vai estar cansado, não vai estar com sono, ele não vai estar com pressa. Que é até o terceiro ponto, o robô não se distrai, né? O robô ele não vai ter que ir para uma reunião, ele não vai estar em reunião testando, ele vai estar fazendo ali o script que você configurar ele para fazer. E facilita o processo de regressão. Para quem não sabe ou nunca viu esse termo, testes regressivos ou a regressão é justamente esse processo que eu faço para garantir que o que já funcionava antes continua funcionando. É aquela velha história. Eu mudei a label do botão de cadastro, mas o meu formulário ele tem que estar continuando, tenho que continuar fazendo o cadastro. Isso não pode ser alterado, isso não pode estar com nenhum problema. Então, é olhar para trás e garantir que o que já foi entregue, validado, ainda continua. Tá? Então, são alguns desses pilares aqui que a gente tem referente do porquê, né? A que a gente automatiza, por que a gente gasta aí tempo. Então, a gente pegou o nosso projeto, né, que a gente começou aqui da Raizen, com a parte mobile. Pô, eu tenho as pessoas que estão na rua, elas usam o celular exclusivamente para trabalhar. São cenários muito críticos ali que envolvem negociação entre postos de saúde, aprovação de saúde, não, desculpa, de combustíveis. Eu estou com o tema de saúde na cabeça, não sei porquê. Que aprova uma série de pedidos e que, se não aprovar, pode dar algum problema no abastecimento, enfim. São cenários muito críticos, são regras muito críticas e a gente precisa ter muita atenção com isso. Então, a gente decidiu que a gente ia começar a abordar o mobile dentro deles. Mas aí vem as dificuldades, gente. Primeiro, eu não sabia automação mobile. Eu não sabia nada de mobile. Eu brinco até com o pessoal falando que na época da faculdade, quando a gente tinha matéria de qualquer desenvolvimento mobile, eu era aquela aluna do tipo 7 passa, a minha nota vai ser 7. Eu realmente sempre tive bastante dificuldade de entender como funciona, porque mobile a gente tem uma gama de dispositivos muito grande, muitas versões de Android, cada versão do Android tem uma característica, cada celular tem uma característica. É um mundo muito grande e eu não estou nem entrando no contexto dos iPhones, que é ainda o nicho mais fechado. Então, eu sempre tive certo receio com essa parte mobile. Então, eu nunca tinha olhado para aprender. Quando eu cheguei nesse projeto, eu conversava muito com a minha mentora e gestora, e eu falava, cara, eu tenho muita curiosidade, mas eu não sei, aquela síndrome do impostor gritando,
Ela falou assim, não, beleza, tá aí. Vai ter um projeto mobile e eu quero que você participe. E eu falei, gente, só, então vamos com medo mesmo. Então, foi o primeiro choque. Falei, beleza, eu aceitei fazer parte de um projeto para fazer um tipo de teste que eu não sei fazer. Então, foi esse meme do dia que eu recebi a minha alocação do projeto. Sensação de desespero. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer e resolver? Me acalmei, falei, ok, eu vou buscar ajuda em fóruns, vou buscar vídeos no YouTube, algum indiano deve ter passado pelo que eu passei, não é possível. E não tinha nenhum indiano passando pelo que eu passei. Eu fui olhar nos fóruns aqui do Trailhead, tinha pouquíssimo material, e o material que tinha era realmente bem assim no começo, bem assim simples, a galera discutindo, tava ali no mesmo ponto que eu, putz, como que a gente faz, o que a gente pode usar? Aí eu falei, ok, é isso, tá ficando mais difícil. Então, no meio disso tudo, surgiu ali a síndrome do impostor, porque a gente que é mulher sempre sofre de algum momento disso, ainda mais dentro da TI, que é uma área bem complicada, da questão, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu Deus, não vai dar certo, eu vou falhar, eu não vou aprender, o meu time vai ficar decepcionado comigo, a minha gestora, sabe, vou perder o emprego, vou morar debaixo da ponte. A gente começa a entrar nessa neura de achar que a gente não é capaz. Aí eu falei, não, gente, não é possível. Não é possível. Eu sei aprender, eu sei ler, eu sei escrever, então a gente fecha o olho e só vai. E eu coloquei esse slide porque de tudo que a gente passou aqui na automação, isso foi o mais importante, né? A minha rede de apoio. Eu tenho um time comigo que é espetacular, tanto o time de qualidade quanto a squad da qual eu faço parte. São pessoas que me apoiaram sempre, sempre diziam para mim, tudo bem errar, se você tentar errar, beleza, a gente tenta de novo. E amigos também, pessoas externas, eu brinco assim que, cara, se eu não tivesse os meus amigos e os meus colegas de trabalho ali, e nada disso teria sido acontecido, nada disso teria sido viável. E terapia também, gente, porque nesse processo a gente passa o tempo todo duvidando da gente. Então, se eu tivesse que deixar ali um beijo da Xuxa, seria para os meus colegas de time que me aturam todo dia, meus amigos que já me ajudaram aqui com problema de código, de classe, de importação, e a terapia que me ajudou a manter a calma quando as coisas ficavam difíceis, viu, gente? É fundamental. E como é que isso se desdobrou, né? Qual que seria ali a receita para que isso começasse a funcionar? Primeiro de tudo, eu sentei e falei, eu preciso aprender, não vai ter como. Eu comprei um curso lá na Udemy, né, para poder me especializar mais. Esperei a promoção, gente, porque a gente é brasileiro, a gente gosta de uma promoção. Depois, se vocês quiserem conversar, eu posso passar os materiais que eu usei para estudo sem problema nenhum. Pedir ajuda, gente, pedir ajuda parece simples, mas é muito difícil porque a gente se sabota. Ah, eu não vou pedir ajuda porque ele vai achar que eu não sei, que eu sou burro. A gente pensa assim, né? E perdeu o medo de gastar inglês porque chegou num ponto que eu não conseguia avançar dentro dos desenvolvimentos dos testes porque é uma coisa muito específica, um detalhe, uma configuração do Salesforce. Falei, gente, eu vou ter que me arriscar nos fóruns do Trailhead. Fui eu, meu Google Tradutor, e, cara, deu muito certo. Então, perder o medo. O importante é, estavam me entendendo? Sim. Eu estava entendendo? Sim. Então, de resto, gente, é detalhe. Terceiro ponto, ser honesta. É também outra coisa muito complicada, você chegar e falar para a pessoa, eu não sei fazer isso, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu sempre deixei muito claro para o time que foi comigo nessa loucura de falar, gente, olha, eu não sei automação mobile,
Mas eu vou correr atrás, entendeu? Eu vou aprender, eu vou perguntar, eu vou estudar, e pode dar muito certo, como pode dar muito errado, mas a gente precisa tentar. E cara, eu cansei de falar, mas eu caí com o pessoal aqui da empresa que sempre comprou essas minhas loucuras e sempre foram incríveis comigo. Rede de apoio, já falei, gente, é importantíssimo. Eu falo aqui que eu tenho muito amigo que é dev e que me ajudou, até o pessoal brinca, fala que amigo de dev, gente, tem sim, amor e carinho entre QA e dev, é muito importante ter esse laço. Putz, o que eu já recebi de ajuda aqui com código, com problema de plataforma, nossa, se não fosse os devs, isso aqui também não tinha saído. Quando as coisas parecerem caóticas, dar uma pausa. Gente, é difícil porque a gente pensa que descansar é errado. A gente aprende muito tempo que você só é produtivo quando você está fazendo, quando você está ali produzindo, entregando. E chega uma hora que a sua mente ela vai pedir, por favor, eu preciso de um tempo. As melhores ideias assim de problemas e soluções eu tive, por exemplo, no meio da aula de Muay Thai. De eu chegar em casa, testar e falar um negócio lá, chutando um saco de porrada e dar o estralo, falar, putz, eu vou testar isso e funcionar. Então, dar uma pausa, respeitar o seu tempo também é muito importante. E de técnico, gente, que parece que eu estou aqui numa palestra motivacional, mas porque foi um processo muito insano. Escolher uma linguagem que você tenha facilidade. Quando a gente fala de automação de teste, a gente está falando de código. A gente vai sim mexer com alguma linguagem base. A gente vai precisar codar. A gente vai precisar desenvolver tudo que a gente aprendeu na faculdade de orientação a objeto, lógica de programação, estrutura de dados. Então, a gente tem que olhar e falar assim, que linguagem que eu tenho mais facilidade ou que eu me sinto mais confortável? Hoje, quando a gente procura no LinkedIn automação de teste, a gente vê uma porrada de tecnologias que estão na moda, né? Mas é aquilo. O que está na moda te atende, você se sente confortável de usar aquele framework? Se você se sente, cara, vai fundo. Mas se não, não adianta, você não vai absorver aquele conhecimento. No meu caso, eu optei pelo Java por causa da documentação, outra coisa que eu levei em consideração, né? Pô, eu quero começar um projeto que eu tenha uma comunidade que seja forte, que tenha uma comunidade bem documentada. Que, cara, hoje você joga qualquer problema de Java no YouTube, alguém já passou por isso, alguém já sofreu por isso. Então, eu falei, cara, eu preciso de uma comunidade que seja forte, que esteja o tempo todo ali para dar esse suporte, porque isso é realmente bem importante, viu, gente? E o que a gente usou? Vou falar um pouquinho mais do técnico, vou agora deixar o lado coach de lado, vou falar de técnico. Eu usei o Appium como framework para automação. É ele quem vai fazer ali a minha comunicação do celular com o aplicativo, né, com o ambiente web, é ele que faz essa interface. Ele que é o cara que vai dizer, assim, bem grosso modo, olha, você vai ter que clicar nesse elemento, você vai digitar esse texto, você vai apertar esse botão. É ele que vai fazer esse meio de campo entre o meu código em Java e o celular, né, o dispositivo que eu estou testando. A linguagem Java em si, para os códigos, né, para eu fazer um laço de repetição, para eu fazer um laço de condição, para fazer ali um assert, se a palavra X existe dentro do formulário. E a gente usou os testes na estrutura do BDD, né, do Cucumber, para fazer os cenários usando dado, e, quando e então, para facilitar toda a parte de documentação, gente, porque cenários de teste também são documentações. Então, na hora que eu escrevo o teste, é uma documentação viva. O que eu estou testando? O que eu espero que aconteça? Qual é o esperado do teste? Então, a gente usou sempre esse modelo até pela questão de linguagem também. É muito mais fácil quando a gente pega um cenário de teste que, dado que eu abro o aplicativo e digito o meu nome, e digito o meu CPF, e clico em entrar. É uma linguagem mais intuitiva ali para escrever os cenários de teste, para aí sim eu transformar isso em código
para transformar em automação. Parece muito confuso, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui mais à frente, tá, gente? Aí, falando de estrutura, de projeto, o que a gente fez? Primeiro, estrutura estilo Page Object, né? Padrão orientado a objeto ali. Tipo, reutilização de código. A gente, às vezes, na faculdade aprende que reutilizar código é errado, que não dá certo. Gente, pelo amor de Deus, reutilizar código é vida. O padrão de Page Object, ele separa o que é cada coisa, e eu sei o que tem ali nas pastas, onde está o código X, eu consigo reutilizar esse código, consigo referenciar ele da forma certa, evita retrabalho. A minha refatoração, quando eu precisar alterar, atualizar esse código, ele fica mais fácil. Então, é um modelo de projeto muito interessante, que facilita pra caramba a manutenção. Porque também não adianta a gente fazer um framework todo elaborado e daqui a um tempo nem eu saber o que eu fiz, não consegui dar manutenção. Versão de Android atualiza, Android Studio atualiza, aplicativo atualiza, então é um código que ele é vivo, ele sempre vai precisar de manutenção, porque as tecnologias se atualizam. O BDD, como eu falei, né, para documentação ali de cenários, nesse padrão do dado, quando e então, né, o BDD é Behavior Drive Development, né, orientada a comportamento. Então, eu estou sempre falando o comportamento que o meu usuário quer fazer. Então, dado que eu esteja no site, dado que eu abra uma janela e clique num campo e digite meu nome, é sempre um comportamento que o usuário vai fazer. Outra coisa que parece um detalhe bobo, quando a gente fala de projetos, a gente não para pensar, é a IDE. Aonde que eu vou fazer esses códigos? Aonde eu vou montar esse projeto? A gente, né, na faculdade aprende Java, a gente usa o NetBeans. Até que eu conheci o IntelliJ. Ele tem ferramentas nativas que facilitam eu fazer o código. A parte de report de testes, de prints, de renomear variável. São detalhes que na hora que a gente está pondo a mão na massa ali no código, é muito importante para otimizar o nosso tempo e deixar mais organizado. E por último, gente, o feedback do time. Eu estava nessa experiência e ao mesmo tempo eu estava testando um produto que ele ia para a produção, que ele ia para o pessoal que estava na rua. Então eu precisava todo o tempo do feedback do pessoal, né? O que vocês estão achando? O que você acha desse teste? O que você está achando da performance? O que você está achando da cobertura ali? O que a gente pode fazer para melhorar, para deixar mais assertivo? É realmente importante a gente ter essa troca. Até mesmo com outros QAs ali, com o time de qualidade. Como que eu posso melhorar esse método? Como que eu posso melhorar essa classe de teste? Enfim, é sempre bater um papo e não guardar só para a gente esse código, sempre dividir, porque às vezes a outra pessoa vai ter uma ideia muito melhor que a sua e tá tudo bem. Não quer dizer que você tem uma ideia ruim, mas outra pessoa teve um outro olhar mais simples e acontece muito, gente. Nossa, demais. Tá tudo bonito até aqui, uma linda jornada. Nossa, beleza, eu fiz o curso e aprendi mobile e foi lindo. Teve algumas ressalvas. Eu quero deixar aqui documentado para a humanidade sobre as principais dificuldades de automatizar para Salesforce, principalmente mobile. Primeira delas, o aplicativo é híbrido. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um aplicativo no celular, ele pode ter duas características. Ele pode ser nativo, ou seja, ele foi feito para o celular, ou ele pode ser web. Eu estou replicando uma página web no aplicativo mobile. É meio confuso, mas é basicamente isso. Ao invés de eu ver um aplicativo mesmo, eu estou vendo uma página web só dentro ali do aplicativo. Para a gente, usuário que está usando o aplicativo, isso não é visível, isso não fica claro. Porque eu estou ali no aplicativo, estou logando, apertando login,
Para a gente não muda a experiência, mas para o código muda. Porque ele vai falar assim, olha, aqui você está acessando uma página web adaptada para o mobile. Aqui você está acessando um componente desenvolvido para o mobile. Quando a gente tem a junção dessas duas características, a gente fala que o aplicativo ele é híbrido. E eu preciso dizer para a automação isso. Olha, esse botão que você vai apertar, ele foi desenvolvido para celular. Agora, esse outro, ele é uma replicação da web, ele é uma página web que está sendo mostrada no dispositivo da pessoa. Isso é uma dor de cabeça, porque, como eu falei, ele não é explícito. Ele não tem uma diferença ali na hora de você usar. Não aparece uma flag dizendo, olha, isso é um item nativo para mobile, isso é um nativo web. Então, a gente achar esses pontos foi muito complicado, porque a automação quebrava, ela falava assim, eu não encontrei esse elemento. Porque eu estava apontando, falando assim, esse elemento é para web, e era para mobile, ou vice-versa. Então, era bem complexo, deu bastante dor de cabeça. Se vocês pesquisarem mais sobre essa questão de aplicativos híbridos, vocês vão ver que é uma coisa que ela é muito sutil. Ela não fica visível para a gente o tempo todo. E é só por código que a gente consegue decifrar o que é o que. Segundo ponto, mapear os elementos. Quando a gente fala de automação web, a gente está falando de mapear elementos. Quando a gente está num site, a gente está navegando em qualquer lugar da internet, tudo que a gente clica, tudo que está na tela é CSS, HTML, JavaScript, enfim, é código. E tudo na tela tem o que a gente chama de identificação. O botão para vocês clicarem aqui e ingressarem nessa chamada, ele é um elemento, a barra de pesquisa do Google, do Chrome é um elemento, o botão de sair é um elemento, tudo é um elemento, tudo tem uma identificação, né? Para a gente falar, olha, esse é o botão de sair, esse é o botão de logar. E, geralmente, quando a gente faz desenvolvimentos, esses botões têm um ID. Então, um exemplo, 001 é o botão de logar, 002 é o botão de sair, 003 é o botão de apagar. O Salesforce, 90% dos itens, eles não têm ID. Eles são o que a gente chama de mapeamento dinâmico. Ou seja, cada vez que você atualiza a página, ele muda a identificação daquele elemento. Então, o botão login, ele está lá como 1, 2, 3. Eu atualizei a página, eu tive qualquer interação, ele muda para 4, 5, 6. Então, como que eu vou configurar um robô para clicar naquele botão de logar, se toda vez que eu abro o aplicativo ou meu usuário interage com ele, ele muda o ID? Esse foi um dos maiores problemas que a gente teve, porque a gente teve que estudar outras formas de eu falar para o robô. Você tem que apertar ali, aquele botão em específico. Então, foi uma dorzinha de cabeça que a gente teve, mas a gente conseguiu resolver. Graças a muito estudo aí. Gente, estudo de código mesmo, de a gente entender como que funciona as características do Android, como que o Android mapeia elemento, e assim, a gente começa a entrar nos temas que a gente falava assim, gente, eu só queria fazer um login, eu só queria validar se uma conta existe. Então, foi bem estressante, vou ser honesta, mas ao mesmo tempo é muito recompensador ver que a gente conseguiu passar por isso. A forma que a gente usa de mapear elementos no Salesforce, tanto para web quanto para mobile, é usando o XPath. A gente monta o XPath na mão, a gente não usa o que geralmente vem pronto do Google. Até depois, se vocês quiserem, eu mostro um exemplo de como a gente pode ver mais ou menos isso. É a forma mais fácil e assertiva da gente conseguir trabalhar com isso na arquitetura aqui do Salesforce. E terceiro, gente, o uso do aplicativo no emulador Android. Eu tinha que fazer isso no emulador, né? No Android aqui no meu computador.
eu não estava conseguindo fazer com o meu dispositivo real, e até por questão de segurança, eu preferi usar um emulador. E aí que vem, eu não conseguia fazer a instalação do Salesforce no emulador Android do computador. A gente teve que buscar lá nos fóruns o instalador do Salesforce para Android. Quando a gente fala de instalador de aplicativo, a gente fala que é o APK. E tanto é que, assim, quando a gente achou o APK do Salesforce, ele tinha sido lançado há 2 semanas antes. Então, realmente era uma coisa que estava muito fresca. Mas até a gente descobrir que eu tinha que baixar esse aplicativo, esse instalador, o APK, que tinham características do emulador Android que deveriam ser seguidas para que ele permitisse a instalação do Salesforce, foi um rolo danado. O que me ajudou muito aqui foi jogar as dúvidas na comunidade. Foi aqui que eu gastei todo o meu inglês de anos de curso do Google para falar, gente, por que eu não consigo abrir, por que eu não consigo instalar? E a comunidade foi muito receptiva, a galera foi muito legal, sempre ajudando, respondia muito rápido, foi uma troca de mensagem muito interessante da gente conseguir evoluir e avançar. Então, gente, não tenham medo de falar com a galera da comunidade, gastar o inglês, porque deu super bom, viu? A gente conseguiu. Isso tudo, gente, foi um resumo de 1 ano da gente estudando e implementando isso, mas no fim deu certo. Hoje a gente consegue rodar esses códigos plenamente aqui dentro da Squad. A gente já fez regressões, já fez validações com o usuário usando essas automações. Eu até fiz um vídeo aqui, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, isso daqui, meu mouse aqui embaixo, ó, ele tá quietinho, ele não tá se mexendo. E aqui, por exemplo, é um cenário de login. Então, ele aperta ali o agree, ele vai inserir o endereço da org. Isso aqui é uma org de teste que eu fiz para poder mostrar aqui, né? Porque para não expor os dados, meus dados pessoais. Então, fiz essa org de teste. Ele vai logar, vai pôr a senha também, o usuário, vai passar pela parte de permitir ou negar ali o acesso. Também isso é importante, eles sempre pedem. E aí ele entra na tela inicial aqui do Salesforce. Tudo isso levou cerca de 20 segundos para ser feito. E a todo tempo automatizado. Tá? Então, hoje a gente tem cenários de automação aqui que manuais eles levariam 15, 20 minutos e na automação ele leva 5, 6, 10 minutos, assim, do tempo cair pela metade. Então, gente, esse foi um exemplo aqui bem basiquinho do que a gente consegue fazer. Lógico, cara, a gente consegue fazer muita coisa. E queria agradecer, queria deixar agora o espacinho para a gente trocar uma ideia, falar as dúvidas de vocês, feedbacks. Deixei aqui também meu LinkedIn, gente. Quem depois quiser me adicionar, trocar uma ideia, mandar mensagem, também estou super à disposição. E queria ver as dúvidas de vocês, gente. Queria ouvir. Muito bom, hein? Parabéns, Laís. Excepcional seu material. Tem uma dúvida aqui que foi levantada, se o robô também serve para mobile, que você estava apresentando. Deixa eu até recuperar o nome da pessoa. Acho que até você comentou um pouco depois, né? Sim, gente. A automação de teste, ela serve para qualquer plataforma, para web, para mobile. Hoje a gente também pode fazer automação, por exemplo, de API, de back-end. Cara, o Ela robô... está comentando aqui no chat, ó, a Denise. Ai, onde está? Acho que está a última pergunta. Ela fala o robot, né? Na verdade, eu não sei, robot, eu não sei como é que fala. Ah, deve ser o outro framework, porque Tá. a gente tem uma série de frameworks, né? A gente tem ali acho que o mais famoso hoje é o Cypress. Uhum. Todo mundo já ouviu falar em algum momento. A gente tem o Robot Framework.
Se eu não me engano, o Robot Framework também serve para mobile. Eu já vi a galera falando que conseguiu fazer algumas coisas com ele. Cypress também, tá? Tem o Concept.js também, que eu gosto pra caramba, que eu estudei. Eu testei esses para o Salesforce, mas eu tive bastante problema com questão de segurança do Salesforce. O Salesforce ele interpretava que o robô estava tentando fazer uma invasão e bloqueava a minha automação. O que deu mais certo aqui, o que casou com a arquitetura do Salesforce foi realmente o Appium. Mas eu não descarto, eu tenho ali um amorzinho muito grande pelo Cypress. Assim, é uma linguagem muito fácil para quem está começando, para quem quer aprender. Eu gosto muito da forma como o Cypress ele é organizado. Então, também fica a dica aí, pessoal. E é isso. Eu ia comentar que, assim, né, depois que você se apresentou ainda mais, a gente entende o porquê da didática, né? A pessoa é professora, gente. Incrível, incrível, Laís. Ai, o lado professor nunca dorme, não interessa. O pessoal do trabalho às vezes brinca e fala assim, nossa, mas você explica com uma calma. Eu falei, gente, quem é professor uma vez não deixa de ser professor, é impossível, tá no nosso sangue. Eu ainda quero voltar a lecionar porque eu sinto muita falta de lecionar, assim, de formar a galera. É uma experiência que todo mundo devia ter. Nós precisamos de você, principalmente no nosso universo Salesforce, né? Para ensinar cada vez mais mulheres. Eu não sei se vocês viram, eu peguei bem no finalzinho hoje no DX, durante uma apresentação, eles estavam falando sobre o percentual de mulheres, de latinos, e tinha uma terceira categoria que eu não vou me lembrar agora, na tecnologia, mas eu sei que o de mulheres, especificamente em tech, me deu um berro, assim, porque eu já vi esse número, eu acompanho com alguma frequência, mas eu sempre tinha visto algo em torno de 23%. Hoje eles colocaram lá 18%. Eu não sei se é uma versão mais atualizada, uma informação mais atualizada, mas assim, precisamos, né? Precisamos inspirar e trazer cada vez mais mulheres, né? O Gustavo estava falando aqui, falando Feliz Dia das Mulheres para nós, que é amanhã, né? Então, aproveitar esse momento para a gente poder também lembrar disso, né? Da importância da gente inspirar cada vez mais mulheres. Em várias áreas, né, Laís? Porque acho que nos nossos encontros a gente conversou bastante sobre como, para mim, por exemplo, tudo isso que você falou é absolutamente novo. Eu nunca vi nada nem parecido, sabe? Uhum. E é muito legal quando a gente traz para a comunidade essas variedades, porque de repente a pessoa fala assim: ah, eu não consigo me identificar com, sei lá, com service. Mas isso que a Laís está fazendo é muito legal, eu quero aprender mais sobre isso, sabe? Então, assim, a gente só tem a te agradecer mesmo por trazer, né, o conteúdo para a gente, por compartilhar. Incrível. Pessoal, se tiver mais dúvidas, quiser colocar no chat. Gente, e assim, eu sempre deixo aqui aberto a galera que quiser conversar, quiser trocar uma ideia, porque eu me descobri que há alguns anos atrás, né? Quando eu fiz a minha graduação, fiz em 2011, 2012, não se falava de teste como a gente fala hoje, não se falava de metodologia ágil como a gente fala hoje, né? Então, eu descobri teste por acaso e, cara, eu me apaixonei. Eu saí da faculdade meio perdida. Falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não sou muito de projeto, não sou muito da parte de gestão, não sei se eu tenho segurança para fazer código, para ser dev, mas aí a gente paga um pouco a língua, né? Porque apesar de eu estar na área de qualidade, eu passo mais parte do tempo do meu dia codando para fazer as automações, para estudar código, do que outra coisa. Até os devs se assustam, falam assim, gente, isso que a gente vai fazer chamada com você está com o Visual Studio aberto, você está com o IntelliJ aberto, está com o Stack Overflow. Eu falei, gente, a gente também coda. E pra caramba. Só que assim, eu sou suspeita para falar. A hora que você vê a automação rodando, que você dá o play, você larga o mouse, você levanta a mão e o robô faz por você. Gente, sério, é a coisa mais incrível da tecnologia, assim, da área de qualidade. Todo mundo devia ter essa experiência. É incrível, sério. Eu achei lindo demais e eu fiquei curiosa para saber de outras aplicações, sabe? Em outros cenários, em outros momentos do desenvolvimento. Eu fiquei muito curiosa mesmo sobre isso.
Com certeza vou querer pesquisar mais. Não, gente, com certeza. Dá para fazer muita coisa, muita coisa. Olha, é realmente bem legal. Então, gente, deixo aqui sempre aberto meu LinkedIn. Podem mandar mensagem, podem perguntar. Eu quero dividir esse conhecimento porque realmente era uma coisa que eu senti muita falta de ter aonde procurar, de ter uma pessoa ali para perturbar e falar, pô, como é que você fez isso? Como é que funcionou? Aí até eu conversei primeiro ali com a Marina, falei, eu quero falar para o mundo isso que eu e o meu time a gente passou, né? Porque, cara, eu não passei por isso sozinha, teve aí pelo menos umas 10 pessoas comigo sofrendo junto. Mas no fim deu tudo certo. Eu falo que é o nosso bebê, assim, é o nosso motivo de orgulho aqui dentro de ver isso funcionando, viu? Incrível, incrível mesmo. Pessoal que vai querer participar do sorteio, vou dar mais 2 minutinhos. Não sei se vocês viram o link para responder o formulário. Vou dar mais 2 minutinhos para a gente poder fechar. Nós vamos sortear essa lindinha. Vai ser, eu tirei da caixa, ó, só para mostrar para vocês. A caixa tá aqui, tá vendo? É novinha. Vai ser bem difícil de eu me desapegar dela, mas eu vou tentar, prometo. E mando para o ganhador, prometo, tá bom? Mais 2 minutinhos para fechar. Depois a gente pega os dados certinho do endereço, né? Mandei o link aqui de novo, gente. Tá. Participem, gente, participem. Estou pedindo o e-mail aqui também, né, para a gente poder mandar depois, pegar o endereço e tudo certinho. E você, Laís, qual foi a sua experiência de apresentar? O que você achou? Ai, gente, eu adoro falar disso, eu sou suspeita. Quando fala de automação, de teste, qualidade, eu gastaria aqui o dia, se me deixar, eu vou até o fim da noite mostrando coisas. Eu sou extremamente suspeita, assim, então... A gente vê que você está no seu ambiente. Totalmente no seu ambiente, né, meninas? Nossa, com certeza. E dá para explorar mais, é o que ela falou, é só o começo, né? Então, se preparem aí que a gente vai ter mais novidades. Tem muita coisa, assim. Putz, principalmente, eu gosto de fazer mobile, assim, foi a minha paixão, porque a gente aprende o significado da resistência. Porque, cara, diversas vezes eu via aqui para os meus amigos, falava, eu não vou conseguir, isso não tá dando certo. Cara, ia para o meu marido é dev. Pra vocês terem ideia, como pode ter amor entre dev, que estou casada com dev. Eu falava, eu não vou conseguir. Não, vamos. Então. Você tem um relacionamento com o Dev e tem um cachorro chamado Bug. Nossa Senhora. Pra você ver, né? Gente, o universo é esse. E assim, a gente estava falando aqui em casa que o nome do próximo cachorro vai ser Git. Família completa. Eu até voltei aqui, perfeito. Não, perfeito. Maravilhosa. Família completa. Não, eu falei, gente, não, eu quero nomes muito bom. Que sejam assim, que saiam assim do âmago, que saiam da alma. Muito legal. Outra coisa que eu passo o dia inteiro quebrando cabeça para subir código, pegar código, clonar repositório. Gente, Git. Perfeito, perfeito. E sem contar que é tudo, né, o Git, gente. Vamos aqui exaltar o Git por um instante, né? Gente, que realmente é vida, né? É maravilhoso. É isso, gente. Então, eu estou super à disposição. Quiserem fazer um dia um hands-on da gente pôr na prática, fazer um projetinho do zero. Ai, gente, olha, eu sou suspeita, hein? Eu estou sempre pronta. É só me chamar que eu vou, hein? Já me animei. Vamos planejar. Pode ficar tranquila. Aí a Paula já está convidada. Como é? Já está convidada. Ó. Sim. Eu tinha perdido uma mensagem aqui, acho que era da Denise, né? Falando que ela está estudando para essa área de QA. Eu achei bem legal, né? Porque realmente não é comum. Mas muito bacana. Eu vou só pedir para a Laís parar o compartilhamento um pouquinho, que aí eu vou compartilhar a minha tela para a gente ver o sorteio. Chegou a grande hora, hein, galera? Eita, é agora.
Vocês me falam se vocês estão vendo a minha tela. Mas espera um pouquinho que eu quero fazer um negócio. Calma aí. Aliás, a gente pode parar de gravar, né? Eu sempre faço isso